7h36. Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Analistas do mercado financeiro elevam para 5% a estimativa da inflação em 2025. As expectativas, que são fruto de uma pesquisa com profissionais de mais de 100 instituições financeiras, constam do relatório Focus, divulgado pelo Banco Central. Os economistas ouvidos projetaram inflação mais alta para este ano e também para 2026. Conforme os dados, a estimativa do IPCA subiu de 4,99% para 5% em 2025. Com isso, a expectativa segue acima do teto da meta. E para 2026, essa mesma estimativa passou de 4,03% para 4,05%. Na última sexta-feira, o IBGE informou que o IPCA de 2024 foi de 4,83%, acima do teto da meta, que era 4,50%. Foi a 8ª vez que o Banco Central descumpriu o alvo desde o início do regime de metas em 99. Em razão do estouro, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, enviou uma carta aberta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacando que o forte crescimento da economia, a depreciação cambial e os fatores climáticos explicam o descumprimento da meta no ano passado. As projeções da autarquia indicam uma lenta queda da inflação, que deve permanecer acima do teto até o terceiro trimestre de 2025. Lembrando que quanto maior a inflação, menor é o poder de compra das pessoas, principalmente daquelas que recebem salários menores. Isso porque os preços dos produtos aumentam, aí o salário não acompanha esse aumento, né? Fica lá atrás. Os economistas do mercado financeiro também mantiveram estável a projeção para a taxa básica de juros no fim de 2025 a 15%. E para o crescimento do PIB, a estimativa também permaneceu em 2,02%. Pedroso. Algumas questões são relevantes desse dado. Primeiro, que ele transmite aquilo que todos nós sentimos na pele cotidianamente. Tudo está ficando mais caro. E essa previsão, tanto do Banco Central quanto da turma do Boletim Focus, de que a gente vai ter que conviver com uma inflação na casa dos 5%, ela está se consolidando a cada dia. E mais do que isso, quando você olha o dado separadinho ali para entender o que está subindo mais, você percebe que o alimento, né, os itens ligados a alimentos e bebidas estão crescendo ainda mais. E a Rafa pode me perguntar, mas por que, Pedroso? Porque eles estão diretamente ligados às commodities, ou seja, eles estão mais suscetíveis à influência do dólar. Outra pessoa deve se perguntar, mas Pedroso, os governos sabem que inflação derruba governo. A Dilma teve um problema, estourou a meta, tinha problemas ali, sofreu impeachment. Outros presidentes mundo afora que tiveram inflação descontrolada não se reelegeram. Será que a turma em Brasília não sabe? Sabe, mas eles têm um grande problema que eu gostaria de explicar aqui para os nossos ouvintes para entender esse pouco compromisso de algumas pessoas do governo em enfrentar a inflação que tem ali machucado todos nós. O governo ele ganha muito dinheiro quando a inflação sobe. Por isso que muita gente fala, olha, qual o problema? E a gente já viu a presidente do PT falando isso. Olha, não tem problema conviver com uma inflação um pouquinho mais alta. Por quê? O governo tem entre as suas principais despesas, ouvintes, Rafa, Tarcísio, o seguinte, são a folha de pagamento. É o salário que ele paga para os seus funcionários e a questão previdenciária que ele paga para os pensionistas e aposentados. E esses valores eles sobem em uma determinada data base. Ou seja, ele só tem um impacto de crescimento uma vez no ano e depois aquele valor é, né, carregado, vai adiante. Mas quando nós estamos falando da arrecadação, o imposto ele morde um pedacinho de cada item que a gente compra, de cada bem ou serviço que a gente contrata. E quando os produtos sobem, a arrecadação do governo sobe imediatamente junto. Ou seja, um produto que custava 100 passa a custar 110. O percentual do governo sobe na mesma proporção. Então é isso. Na literatura, ali entre os pesquisadores, isso é chamado de imposto inflacionário. Ou seja, o governo consegue criar ali um superávit, ter seus cofres mais cheios, justamente porque a inflação afetou a todos. Enfim, Rafa, conversando com outros especialistas, batendo um papo com a turma da economia, eu perguntava, mas a gente tem alguma chance da inflação dar uma caída, caso o governo aperte o cinto? Não, porque infelizmente tem um outro fenômeno chamado carrego inflacionário ou inflação inercial, que é o seguinte, você já tem itens contratados que vão ter seu impacto ali na frente. Em março, já trouxe aqui no jornal, nós teremos o aumento dos remédios, nós teremos o aumento também dos salários, logo mais as diversas database, e tudo isso vai impactar sim na inflação.
Rafa, então a perspectiva não é boa. A gente trouxe aqui notícia, olha, os 3 primeiros trimestres do ano nós vamos ficar convivendo com uma inflação maior, mas no último a coisa vai melhorar. Não, nós vamos chegar no teto da inflação. Ou seja, qualquer desregulada, a gente mantém ali os números perto dos 5% de inflação, e isso dos dados oficiais. A gente falava aqui na live dos problemas dos dados do IBGE. Pois é, quem está sentindo a dor na hora de pagar os preços sabe que a inflação tem sido muito maior do que aquela divulgada pelos índices.